começando mais um M, seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Bom, hoje na minha bancada, André Carvalho, nosso parceiro aqui. Ô, André, a gente está, para os dois que ficaram com Covid, da turma toda da bancada, estamos mais ativos, né? Sem recuperar, ainda estamos em recuperação, né? Mas estamos mais ativos. É porque, de repente, é o estresse pós-Covid. A gente é ativo. E hoje nosso convidado muito interessante, mas a gente vai conversar um papo muito legal. Gabriel Scopel, capixaba de Vitória, Espírito Santo, botafoguense, rapaz. Botafoguense. A gente vai ter que brincar um pouco com você, mas seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado, Sandro. Obrigado, André. É um grande prazer aí estar com vocês juntos aqui. E vamos lá bater esse papo. Vamos lá, olha, hoje o M está imperdível. Eu vou apresentar o Gabriel logo após o nosso momento YouTube com você, André. Vamos lá, meus amigos. A gente, mais uma vez, trazendo conteúdo bacana. E para que a gente traga ainda mais conteúdo bacana, a gente precisa da audiência, que é uma relação de troca. Então, dessa internet 2.0 é essa interatividade. E para você ser mais interativo ainda, faça a inscrição no nosso canal. Acione o sino das notificações, exatamente para você ser notificado de sempre conteúdo novo, e faça seus comentários devidos e necessários e que agreguem ainda mais para esse canal, tenha maior longevidade. Muito bem, tá falando verborrágico, bonito, gostei. Vamos que vamos, nosso convidado Gabriel Scopel, fundador e CEO da Call4Fit. A gente hoje vai falar muito sobre a virada de chave dele, que ele é bacharel em engenharia petrolífera pela Universidade Federal do Espírito Santo e pós-graduado em gestão da cadeia de suprimentos e logística também pela Universidade Federal do Espírito Santo. E vamos conversar sobre inteligência artificial no esporte. Agora, o que me chamou muita atenção é que eu peguei até um textinho aqui que o Gabriel mandou, da engenharia de petróleo para o mundo fitness. Essa foi a chave que Gabriel, fundador da recém-nascida Call4Fit no Espírito Santo, virou quando decidiu empreender. Criar uma startup de saúde com foco em inteligência artificial para praticantes de bike indoor. Algo já visto nos Estados Unidos e Israel, mas inédito no Brasil. Rapaz, muito interessante, ô Gabriel. Bom, a gente já deu o famoso seja bem-vindo, a gente quer mesmo que você se sinta em casa. Aqui é uma resenha, 1 hora de bate-papo. Você pode brincar com a gente, que a gente certamente vai brincar com você. Ainda mais sendo botafoguense, a gente vai ter que brincar, vai ter que zoar, não tem jeito. Mas, assim, a cara do André, ele já vi que ele pensou a mesma coisa que eu. Acabamos de entrevistar toda a torcida do Botafogo, né, André? Não faça isso, não faça isso. Tem mais. Faz isso. Bom, não. Brincadeiras à parte, a Call4Fit, ela fala: somos uma startup de produção de conteúdos via streaming e tecnologia na área de exercícios físicos. Bom, Gabriel, como é que foi essa virada de chave de repente, você, né, de um ambiente de engenharia, enfim, suprimentos, logística e tal, você passar para uma startup do mundo fitness, que, aliás, eu concordo contigo aqui, que, de fato, esses aplicativos, a grande maioria é o mesmo do mesmo. Isso é verdade. Foi uma coisa assim que foi muito difícil, né? Porque a gente vê até palestras assim, né, de empreendedores, né? Por mais que você consuma, você pode consumir aí livros e livros e livros, você vê muito a trajetória deles, né? O que eles fizeram, mas assim, eu diria que o início do início mesmo é muito difícil, porque são tantas coisas ao mesmo tempo, né, que você tem que lidar quando você está abrindo uma empresa, né, e até fazendo uma startup, né, que é mais difícil até do que você abrir uma empresa tradicional, né, vamos supor um modelo físico, né, quando você vai para o digital são muitas variáveis aí que você tem que estar analisando ao mesmo tempo, né, mas assim, essa chave ela começou a ser virada, né, mais ou menos aí por volta de 2016, assim, né? Quando eu estava entre empresas, assim, né? E
eu cheguei a trabalhar com quase 6 meses, né, numa startup, né, que se chama Chip Delivery, né, que ela foi comprada aí pela Sapori e recentemente adquirida pela B2W, né? E eu via como que era o dia a dia, né, de uma startup, tive o prazer, né, de ver como era o dia a dia de uma startup, como que funcionava todas as áreas, né, como eles começaram, né, porque quando eu entrei eles estavam relativamente no início ainda, a empresa tinha, acredito que mais ou menos uns 8 meses de operação, né. Então isso aí me fez abrir os olhos de assim, né, eu imaginava que para você poder abrir uma startup, né, você precisava de um mundo, né, e realmente não é fácil, mas eu consegui entender, né, quais são mais ou menos os passos ali que você tem que tomar para poder estar começando o negócio, né? E aí, assim, claro, né, depois disso aí, a gente segue aí eu segui para o modelo, né, de ficar na dúvida se fazia alguma startup ou não, mas na época eu não tinha, nessa época aí lá para 2016, 2017, eu não tinha muita ideia ainda, né, se eu iria realmente começar um negócio ou se não iria começar um negócio, porque qualquer coisa que você fala, as pessoas colocam muitos entraves, né? Ah, não, vai ser difícil. Ah, não, porque você vai superar a concorrência como? Então você fica assim, continuar aí, né, trabalhando, vamos supor, né, no que eu sou formado, né, que é a indústria, né? E não sei, quem sabe aí algum dia, né? Mas aí você, depois de ter passado, né, por mais outras empresas, né, até na área do petróleo e tal, e ter consumido alguns cursos, né, de empreendedorismo, como o G4 Startups e a Distrito também, né, que eles são muitos bons mentores, né, que tem na plataforma, foi quando que eu vi que assim, acredito que consigo aí, né, realmente fazer a empresa funcionar, né? Realmente ter um propósito, ter um bom plano de negócios, ter algo estruturado, né, para poder começar a escalar. Na Vem verdade, cá, como é... você falou rapidamente, só para concluir o pensamento dele, Sim. Propósito e plano de negócios, você tendo ele bem definido, você já praticamente já está com o seu modelo, né? Bem arrumado, porque o que você mais vê são pessoas tentando abrir, ou já abriram, inclusive, várias startups, vários modelos de negócio, mas estão perdidinhos. É muito comum você ver o pessoal perdido, você vê mudar, eu acho até legal, porque o digital, você erra, você vai acertando, né? Você erra e conserta, vai refinando, digamos assim, ele te permite isso. Mas, assim, a dificuldade em abrir uma startup ou qualquer empresa hoje no Brasil, você ainda tem uma carga tributária, você ainda tem muita burocracia. Você sentiu isso também? Sim, até assim, para fazer o modelo de negócios, né, não é fácil, né, porque você, assim, então, a primeira coisa, né, para eu poder falar assim, cara, vamos supor, né, quando eu falei assim, que a empresa vai ser na área de spinning, né? E por que, né, a área de spinning, essa área de saúde, exercício físico, né? Porque, né, igual eu falei, há mais de 10 anos eu já consumi esses produtos, né? E assim, eu sou muito fã de uma plataforma que se chama Les Mills, né? E eu acompanhando a evolução deles, eles estavam evoluindo para um lado que eu já não gostava mais, né? Então, assim, estava começando a ficar umas músicas meio sem direito autoral, que eu pessoalmente não estava gostando. Então, eu falei assim, cara, eu acho que eu consigo juntar um grupo de professores, né, para poder como cliente, né, eu e meus amigos e tal, família, como cliente, para começar, né, para a gente conseguir fazer um modelo que seja interessante, né? Então, o core do negócio foi esse. Tipo, hoje, né, não tem, até pegamos empresas, por exemplo, como a Peloton, assim, não tem, né, não está tendo aulas de spinning que são interessantes, né, aulas de bike indoor que são interessantes, normalmente é o mais do mesmo, né? Então, quero fazer aí um modelo que seja assim, bem motivador, bem legal, né, que as pessoas gostem. Então, a partir dessa ideia, falou assim, beleza, vamos fazer os cálculos, né? E aí, assim, você começa a projetar, né, toda a sua
tudo que você gasta e a sua possível renda, né, mês a mês, né? Então, por exemplo, eu fiz um planejamento aí para 36 meses, né? E claro, um planejamento variável, né, onde você, mudando algumas premissas, o seu planejamento muda, até porque, né, quando você conversa com algum investidor, ele fala assim, beleza, mas se a gente fizer por isso aqui, se a gente caminhar por esse lado, se a gente... Beleza, não, calma aí, vou mudar. Eu mudo no meu modelo lá e já tem um outro output. Então, para construir um modelo, né, da startup, você começa assim, o que eu vou ter que pagar de imposto? Aí você, tá, isso aqui, aí você coloca lá. Mas isso aqui, aí você coloca lá. Aí você vai, não, mas olha só, aí alguém vem, mas aqui, esse imposto aqui ele é variável, então ele vai variar de acordo... beleza, então vamos passar para o contador. Aí o contador vai e te volta com uma planilha cheia de variações ali, né? Aí você, beleza, vai e coloca lá. E aí, se você muda o modelo, você tem que mandar a planilha de novo para o contador para poder ir acertando. Então, assim, isso aí é difícil, porque até quando você conversa com eu conversando com outros empreendedores, eu falo assim, mas vem cá, como é que está o seu modelo de negócio? Você estruturou, você fez as contas certinho? Não, fiz as contas, mas você fez como? Você planilhou tudo, colocou... Não, eu fiz as contas assim, porque me falaram assim, assim, assado. Aí então você vê assim, pô, beleza, esse cara aí, às vezes, ele entra para o mercado e fala assim, ixi, tem que pagar aquilo, ixi, tem que pagar aquilo outro, ixi, pô, o modelo não era assim. E até quando ele vai conversar depois com o investidor, o cara fala assim, mas vem cá, você tem aí planilhado aí para 36 meses ou 24 meses a sua previsão de gastos, previsão, qual o seu planejamento? E às vezes o cara não tem, e aí já perdeu ali, né, no primeiro investimento, né? Já perdeu o primeiro contato ali com um possível investidor anjo ou até, né, depois um venture, assim, né? Então, assim, essa questão, né, de você tirar a ideia do papel é muito difícil mesmo. E, claro, essas burocracias que a gente tem hoje no Brasil, né, realmente também são um entrave sério, né, para você estar construindo um modelo, né, que você consiga entender o que está acontecendo nele, né? E como funciona o seu modelo de negócio? Porque a grande questão ligada à atividade física é você ter o acompanhamento do profissional. Né? Eu faço natação no mar e sempre falo, vai pegar por aplicativo, tá o professor distante falando, faça. Você, dentro da sua ignorância leiga, usuário, você vai fazer. Mas, de repente, você está fazendo uma posição equivocada que isso vai te prejudicar em qualquer esporte. Então, se você fizer um abdominal um pouco diferenciado, o abdominal é o que é mais simples. Você, de repente, dá uma lesão nas costas, você está forçando uma lesão na cervical, você está forçando o pescoço, não o abdômen, mas porque você quer executar o exercício. Como é que funciona no seu modelo de negócio, que é spinning, e como você consegue suprir essa possível barreira que os profissionais de educação física podem vir a fazer uma crítica? Sim. Não, essa é uma boa pergunta. Então, assim, o nosso modelo, né, hoje, ele é mais focado em bike indoor, né? Então, assim, aí por isso até que a gente fez um modelo de inteligência artificial, né, para poder estar auxiliando as pessoas em casa, porque assim, por exemplo, por mais que eu falo com você, eu faço bike indoor aí, eu já consumo bike indoor há mais ou menos aí pelo menos uns 15 a 20 anos, e em casa eu faço bike indoor há 10 anos, então já tenho uma consciência corporal, né, que eu não preciso de estar ninguém analisando, você está com o joelho assim, ou acerta o seu pé, qualquer coisa assim, né? Agora, a pessoa que, vamos supor, ela não tem o costume de fazer bike indoor, né? E aí ela fala assim, pô, achei legal o aplicativo, vou comprar uma bike e botar em casa, né? Aí fica esse risco, né? De você não sabe se, pô, tem algum profissional olhando, né, os seus movimentos, como você está fazendo, como você está girando, né? Porque a própria bike indoor ela tem vários ajustes, né, que você tem que colocar da maneira correta para mitigar qualquer tipo de lesão, né? Então, assim, a ideia de poder fazer a inteligência artificial foi para quebrar essa barreira, né? Porque uma vez que você quebra a barreira de que você não precisa de, né, você pode primeiro malhar a hora que você quiser, né? Então você faz o seu cardio, o seu exercício físico a hora que você quiser. E
com a questão da inteligência, poder avaliar os seus movimentos, né? Com isso, você não precisa de um profissional estar ali, né, olhando o que você está fazendo na hora. E assim, isso aí não é só para o home fitness também, né? Porque se você tem uma academia, vamos supor assim, né? E você quer, na academia, poder, né? Você é assinante de uma academia, vamos supor, física, e você quer poder estar fazendo bike indoor e até ser avaliado, né? Enquanto você está fazendo, não tem problema. Você pega a bike lá da sua academia, consegue jogar para a televisão, né? Ou então você leva o seu laptop para a academia se você quiser, alguma coisa assim, e você pode fazer por lá, né? A gente, assim, a Call for Fit, né, a gente fala assim, malhe onde você quiser, né? E até na academia, porque aula de spinning normalmente é o quê? 7, 8 da manhã, 7, 8 da noite. Então você tem um puta intervalo aí, né, daquele espaço ocioso, né? E no Brasil, ainda essa questão de você pegar espaços ociosos e otimizar o uso dele nas academias, isso ainda mal está engateando, mas na Europa já tem algumas academias que possuem cabines, né, cabines, vamos dizer assim, pequenas cabines com televisões e equipamentos para você estar podendo fazer, né, o seu exercício físico na hora que for mais conveniente para você, né? Ô, Gabriel, eles simplesmente têm uma parceria com algum app. Deixa eu te falar uma coisa. A inteligência artificial, ela não só no esporte, mas ela, na vida em geral, em vários segmentos, ela vai acabar, de uma certa forma, com algumas profissões. Ou vai diminuir bastante, né, o número delas, uma vez que você já vai... a gente está falando especificamente no esporte, mas para não sair da área, não sair do assunto do esporte, uma coisa que me chama muita atenção, por exemplo, aqui no meu condomínio, abri um mercado onde não tem pessoas, né? Você tem um mercado aqui embaixo, onde você entra no mercado, pega o que você quer, o mercado é todo cheio de câmera, acredito que a inteligência artificial está ali presente, porque senão você pega e vai embora, né? Também tem esse tipo de coisa. A nossa cultura também tem que acompanhar a tecnologia. E você passa por uma roleta. Acredito que se você pegar a coisa e não pagar, a roleta deve travar. Eu não fiz esse teste porque eu não vou passar um papelão desse, mas acredito que deve ser algo do tipo. Entendeu? A roleta deve travar, identificar que você não pagou, né? Mas aí vem aquela história. Eu dei esse exemplo só para poder ilustrar agora no mundo da fitness, da academia. Quando você tem um aplicativo, um app que funciona muito bem, e que começa a dar resultado, você não tem também a galera, os profissionais de educação física, que de repente começam a ficar meio invocados com essa situação, porque está tirando espaço deles, de uma certa forma, né? Aquela aula que você pode ter qualquer hora do dia, que eu acho isso espetacular, você não fica preso, engessado naqueles horários de academia, não fica refém da academia, coisa que a gente estávamos refém da academia até o início da pandemia, e a gente descobriu, né, que a gente pode malhar em casa, que a gente pode fazer... enfim, a gente descobriu a nossa independência, né? Pode treinar e treinar bem, e com resultados bons, inclusive, tanto quanto a academia. Eu sou fã de academia, então eu dificilmente, assim que acabar a pandemia, eu dificilmente vou largar a academia, porque eu gosto do ambiente, é diferente, é outra pegada. Eu gosto daquele ambiente, eu gosto, enfim. Mas eu acho que a inteligência artificial ela vai bater de frente, por exemplo, com um profissional de educação física, não é não? É uma das profissões que... Né? Esse é um ponto interessante. Então, assim, vamos começar aí da questão dos profissionais de educação física, né? Porque, por um lado, você gera emprego, né, na startup, mas, por outro lado, você tira aluno. Então, os profissionais de educação física, né, eles têm a questão agora, né, com todo esse meio online que existe atualmente, né, eles têm a questão da personificação, né? Então, assim, eles fazem um treino, né, que assim, como se diz, personificado, né, para aquela pessoa, é desenhado para aquela pessoa, né?
Já os treinos, né, de quem tem apps e tal, ele sim, né, a gente pode dizer que é de forma geral. Mas, assim, o mercado é muito grande, né? Então, por exemplo, no Brasil, são só 5% da população que é assinante da academia, de ginástica. Isso é muito pouco, muito pouco. Verdade. Então, assim, colocando que esse mercado, né, ele poderia ser muito maior, né? E também da questão de que nem todo mundo hoje numa vida corrida tem seu tempo, né? Eu não sei se isso de fato toma emprego, né, do profissional de educação física. Porque, por exemplo, tem um conceito novo que já está se falando na Europa, que é do Omni Fitness, né? Que é o Omnichannel Fitness. Então, assim, o Omnichannel Fitness, né, esse conceito também que eu li um artigo esses dias, ele trata muito sobre as academias, né, principalmente ali de Londres, né, foi feito um estudo de que durante a pandemia muitas disponibilizaram treinos online, né, e de que 95% das academias que estavam disponibilizando esses treinos online hoje ainda continuam dando essa opção, né, para a pessoa de treino online, porque o treinamento híbrido, essa tendência do treinamento híbrido significa que você pode, por exemplo, malhar 2, 3 vezes na semana em casa e está indo para a academia também, né? Querendo ou não, a tecnologia ela é um meio sem volta. Com né? certeza. A tecnologia é um meio sem volta. Então, assim, da mesma forma, igual, por exemplo, Fórmula 1, eu fico assim, porra, quem dera que voltasse câmbio manual, cara. Porra, quem dera, ia ter uma disputa do caramba. Não é? Eu também acho. Cara, já era, não Já tem era. como. O negócio é tecnologia e você melhorar a partir daquilo ali. Né? Então, assim, os profissionais de educação física, hoje, eles têm que saber, né, que eles têm que estar muito centrados no aluno deles, né? Porque o aluno deles, né, assim, igual eu te falei, existe um mercado que ainda tem que crescer muito, esse mercado fitness, né? Igual, por exemplo, 5% das pessoas que está ser assinantes de academia no Brasil é muito pouco, né? Então, assim, é um mercado que tem muito a crescer e eles têm que saber que eles têm que estar muito centrado na persona deles, né? Não fazer algo que seja geral, assim, né? Olha só, vou só avaliar seus movimentos aí e você vai fazer o seu exercício físico, se você errar eu te corrijo. Não, eles têm que fazer algo mais do que isso, né? Porque a tecnologia é um meio, né, que vai chegar, né? E eles vão ter que saber como lidar com isso, com certeza. E você estava falando da questão do mercado autônomo, né? Sim. O mercado autônomo é uma coisa bem interessante, né? Então, assim, a gente pode ir por duas vias, né? Então, porque quando eu trabalhei na Chip, né, eu estava junto, né, muito próximo com o pessoal da Zait também, né, que é o primeiro mercado autônomo da América Latina. Sim. Então, assim, você vê, quando você pensa num mercado que é gigante, né, ele tem vários caixas ali, né, então que são mais ou menos, então vamos botar aí, um mercado grande tem mais ou menos aí 40 funcionários em rotatividade aí de caixa, né? Por aí, se você ou mais, pegar ou mais. até mais, né? Até mais. Se você pegar esse supermercado, né, gigante e dividir em vários pequenos mercadinhos, como esses de condomínios, você pode ter certeza que esses 40 caixas, né, eles vão cada mercado vai precisar de alguém para estar indo ali e repor os produtos. Sim. Né? Então, pensando especificamente neste caixa, né? E aí você passa assim, beleza, mas o pessoal que fica lá atrás cuidando do estoque e tal. Sim, mas para você colocar, vamos supor, 40 lojas, né? E essas 40 lojas, você está colocando o produto dentro delas, você vai ter que ter um CD, né? Antes ali, né? Verdade. Então, ou seja, é complicado você saber exatamente será que vai tomar emprego mesmo, de fato? Ou será que não vai tomar? É uma análise econômica, né, que tem que ser feita, que a gente não, algumas pessoas, né, elas tendem a jogar assim, não, vai ter tecnologia, vai tirar emprego. Mas será que realmente vai tirar emprego? Porque os mercados autônomos precisam de abastecimento e, claro, tecnologia também, né? Pode realocar, né? Pode realocar, inclusive. Pode realocar. Tem que comprar equipamento, né? Então, Exatamente. seja
cada loja dessa tem que ter muito equipamento, tem que ter manutenção, tem que ter todo um sistema assim, né, que eu vejo, né, com muita clareza uma questão de os trabalhos mais simples, né, eles vão começar a vir em desuso, né? Então, trabalhos mais complexos vão surgir ainda, né? Então, por exemplo, até a questão da inteligência artificial tem muita coisa a ser feita, mas muita coisa a ser feita mesmo. Nessa então, pandemia assim, você vê que já criaram novas... Eu trabalho com agência de comunicação e marketing, então a gente nunca se falou em profissões como apareceram agora, de 2 anos, 3 anos para cá, tipo growth, entendeu? Tipo consumer experience, entendeu? Você tem várias profissões que muito pouco atrás você falava isso, ninguém sabia, nem existia, inclusive, não sabia nem o que é. Então, o meio digital, ele realmente, eu concordo contigo, eu acho que ele vai, essas mais básicas, ele vai eliminando, mas aí você também, o povo precisa de educação, precisa precisa de um investimento sério, né? Porque senão a gente... Eu ia entrar nesse ponto. A gente precisa o Brasil, né, precisa de investimento em educação pesado e para ontem, né? Para ontem. Eu fiz, por exemplo, parte, né, do meu projeto, né, a gente trabalhou com o pessoal na China, assim, então, assim, você vê a mentalidade do chinês, até conversei, né, até apresentei meu projeto para algumas pessoas na China também, você vê a mentalidade do chinês, os caras são muito workaholic. Muito. Até, por exemplo, uma empresa, né, e são muito estudiosos também, uma empresa, por exemplo, que eu achei assim, achei incrível, né? Tem uma empresa lá que se chama Equismart, né, que eu conversei com eles esses dias, e a vendedora, né, ela estava me explicando, eles fazem exercício, eles fazem bike de spinning e esteira. E a vendedora estava me explicando, eles estavam buscando parcerias e tal, né? A vendedora estava me explicando que 45% da empresa pertencia ao governo, né? Mas, assim, você via o horário que ela estava fazendo a reunião comigo, na China, era meia-noite, entendeu? E ela buscando parceiros globais, né? Então, assim, então você vê que o pessoal, né, até a forma de ela se apresentar e tal, tudo, você vê que o pessoal é um pessoal muito sério. Né? Outro China mindset, investe em né? educação. Investe. Exatamente. Eu fiquei um tempo em Israel, passei um tempo em Israel. Cara, Israel, primeiro, se você quiser aprender hebraico em Israel, esquece. Você vai ter que aprender numa escola, numa coisa específica, porque todo mundo na rua, desde o mais humilde ao mais rico, todo mundo fala inglês e fala inglês fluente. Entendeu? É inglês fluente. A primeira língua que eles falam é inglês. O hebraico parece que é a segunda língua. Falam muito bem o inglês. Crianças pequenas falam inglês fluente. Por que aqui a gente não consegue, entendeu? Fazer um esquema desse de inglês gratuito, enfim, um país continental, um país rico, com essa pegada, até então com turismo, com um monte de coisa que oferece, a gente não consegue nem ter uma língua, falar uma segunda língua. Imagina, a gente está falando em inteligência artificial, onde você tem um país, último dado do IBGE, com 40 milhões de pessoas que moram abaixo da linha da pobreza. Ou seja, ele não é pobre, é miserável. Entendeu? É difícil, cara. 40 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza é uma coisa muito complicada, né? É difícil a gente conversar sobre esse tipo de educação num país onde... Eu não estou falando desse governo não específico, porque isso aí não quero entrar em política agora, mas onde vários governos, né, desde que eu me entendo por gente, nunca deram atenção devida para a educação. Entendeu? Na minha opinião, entendeu? A atenção sempre foi muito, muito colocada de lado, isso quando não é para corrupção, ou quando não é para, enfim, para inglês ver. É triste, né? Mas eu fiquei muito impressionado com Israel também, porque Israel é assim, um país pequenininho, do tamanho, sei lá, de um bairro aqui do Rio ou de Vitória, ou aí do Espírito Santo. É um negócio pequeno, cara. Mas é impressionante. Você vai na Universidade de Jerusalém, na Universidade de Tel Aviv, você vai nos lugares, eles são centros de excelência e de inovação. Entendeu? Quantos centros de excelência e inovação a gente tem no Brasil continental? Né? Sim.
percentual da população que fala outra língua, que tem segundo grau completo, que tem um nível universitário, você não chega a 2% da população com nível universitário. Sim. Mestrado e doutorado, esquece. Isso aí Não, por exemplo, eu tenho 33 anos. Desde que eu tenho 10 anos de idade, eu escuto na escola falando mundo globalizado, mundo globalizado, mundo globalizado. Não, beleza. Esses já se passaram aí quase 20 anos aí, né, que eu saí do prezinho ali. E, e aí, cadê o Brasil está preparado ainda para esse mundo globalizado? Tipo assim, na minha opinião, a gente deveria, no mínimo, nas escolas, devia ser obrigatório desde o início o inglês, né, e o português. Devia ser sim. Cara, o brasileiro tem que falar, porque senão a gente começa a ficar excluído do mundo, desse mundo aí que, se há 20 anos atrás já se falava em mundo globalizado, imagina hoje e imagina daqui a 10 anos. Concordo. É cada vez pior. Você vê, na época do André, há quase 50 anos atrás... Tô brincando, André, que a gente é com mais tiozão. Você vai falar... A gente é mais tiozão, né? Nossos cabelos brancos e tal. Mas desde aquela época também a gente já ouvia falar nisso aí, cara. E não mudou muita coisa, não. Olha só, e aí o debate, a gente vai sair da área do esporte. Vamos ficar na inteligência artificial. A gente vai sair, porque se vamos para tornar vamos resumir um pouco, vai superficializar. A questão assim, a necessidade gera criatividade e gera um esforço, né? Então você vê que Israel é um país conceito, né? Porque é um povo, é uma nação que virou país, né? E tanto que tem os conflitos lá por causa disso. Por causa disso, eles são unificados, eles são tenazes, né? Então o povo judeu é muito tenaz, ele vai para qualquer lugar, ele corre atrás. Por causa dessa dispersão da diáspora, então, se puseram condições para eles, eles vão correr atrás. Então, lá tem áreas irrigadas, mesmo sendo deserto. Verdade. Aí você chega aqui no Brasil, sem querer levantar bandeiras, mas com casos específicos, você chega aquele projeto Canaã do Crivella, no Nordeste, na Bahia. Por que funcionou? Ele pegou um povo que precisava, miserável, mas um povo esforçado. Então, quando você proveu de condições, eles fizeram. Então, o projeto funcionou, tanto que foi o projeto cabeça de ponte dele para ele ser prefeito aqui no Rio de Janeiro. Você fala de aula de inglês nas escolas, existe. Você tem aula de inglês, você nem tem aula de espanhol, é inglês. Você tem inglês de cabo a rabo, as pessoas acabam não aprendendo, porque é um proforme. Você pega curso de inglês que as pessoas, muitas das vezes, não tem um registro de números, né? Então, vou dentro da minha experiência de olhar, observar, as pessoas muitas vezes são 10 anos de curso de inglês, 13 anos, e nem sabem falar direito. Então, é muito de uma vontade, que é o mindset mesmo, das pessoas quererem se desenvolver. Aí, quando você falou do exemplo do mercado, da inteligência artificial e desenvolver, há um gap muito grande entre a quantidade de pessoas que estão surgindo, que você vê nas comunidades mais pobres é onde tem a maior taxa de natalidade, com menos condição, e vai ter menos condição dele aprimorar, porque ele não tem condição de uma escola pública, que também não provém de informações disso tudo que a gente está falando, de se atualizar, e eles não têm condições de bancar um curso para que eles se desenvolvam. Então, esse gap vai ficar ainda maior e as condições muitas vezes menores. Então, um papo, isso que eu falei, o papo vai alongar, eu só quis resumir. Mas eu sei que agora o Sandro vai chegar para o momento audiência. Momento audiência. Eu fazer a próxima pergunta. Exatamente. Eu só quis arrebentar o nosso comentário todo para ser meio cavaleiro do Apocalipse. Não tem problema, não. Olha só, a gente agora chegamos no momento que é o momento da audiência, o momento onde nós prestigiamos quem prestigia a gente, ou seja, você aí do outro lado da telinha que está inscrito no canal. A gente sempre aqui bate nessa tecla que temos várias plataformas, estamos presentes nas principais plataformas, mas só vale você que está inscrito no canal aqui no YouTube. Aí a gente prestigia, assim, a gente lê, a gente troca ideia. Só que, Gabriel, nós não necessariamente precisamos responder ou debater o assunto, tá? Eu só dou uma lida aqui, se a coisa for meio espinhosa, meio estranha, meio, sei lá, aí a gente passa batido, tá? Se alguém quiser comentar, pode se manifestar, não tem problema, mas também se ninguém quiser, vamos que vamos, porque o hype da internet, desde que começamos o programa há um ano e pouco atrás,
sempre foi muito voltado para a política. Então, a gente sabe que os assuntos, muitas vezes, o pessoal manda umas coisas meio bravos assim tal. Então, Pode, o que mandar aí, o que mandar estou respondendo. Tem essa não. o comentário fica livre. Ó, a gente já começa, hoje a gente começa o pessoal invocado. A Cristiane, ela mandou aqui para a gente a matéria da Isto É. O link é o seguinte: brasileiros tomaram 26 mil doses de AstraZeneca vencida. Dados oficiais do Ministério da Saúde, divulgados pela Folha de São Paulo, agora, nesse início do mês, dia 2 de julho, mostram que 1.532 municípios aplicaram 26 mil doses da vacina AstraZeneca fora do prazo de validade. Puta que pariu, meu irmão. Isso é um negócio que não tem outra expressão, cara. Que coisa absurda, viu? Porra, não, isso então, isso aí parte do próprio brasileiro, né? Para pensar aí, né? Da forma que a gente administra nossas coisas, né? Em todas as instâncias, né? A forma que a gente administra nossas empresas públicas, a forma que a gente administra até a gente está falando de clube de futebol, né? Olha o Botafogo aí, deve 1 bilhão, entendeu? Corinthians nesse nível, Galo nesse nível. Cara, as pessoas, né, que estão à frente aí, né, de um tema, por exemplo, né, desse aí que é seríssimo, né, que é o coronavírus. Pô, isso aí tinha que ser, assim, o nível de confiabilidade, né, tinha que ser 100%, né? E assim, quando você trata as coisas igual a gente trata as coisas aqui no Brasil, né? Deixa assim, mano, dá um jeitinho brasileiro aí. Inclusive, essa coisa do jeitinho brasileiro, cara, é o que também trava a gente de poder ser um país melhor, cara. Verdade. Porque, concordo. Por exemplo, até quando eu fui lançar, né, a reportagem, né, da Call for Fit, eu mandei, né, um artigo, né, para o pessoal falando da empresa e tal, para várias pessoas. E eu falava assim, olha só, uma coisa que eu peço, né, por favor, coloque a referência do exterior, né, da Kentai de Israel, né, que já está fazendo esse negócio de inteligência artificial. Porque se você não colocar ninguém do exterior, quem lê a reportagem vai olhar assim, cara, que esse maluco aí está investindo em inteligência artificial para esporte, mas que porra é essa, bicho? Não, esse cara está viajando muito. O quê? Só no Brasil tem isso? Não, esquece. Esse cara está viajando. Então, assim, essa mentalidade, o brasileiro, a gente tem, né? Nós brasileiros temos essa mentalidade de vira-lata, de jeitinho brasileiro. Isso aí tem que acabar, cara, porque a gente a gente como povo, né, a gente é muito trabalhador, né, e assim, acredito eu que, o Brasil, você vê os recursos naturais que a gente tem assim, a gente tem a oportunidade, né, de ser uma das grandes potências mundiais aí. Com certeza. Né? Com certeza. Mas falta pouca coisa, eu acho, a gente mudar, né? Igual essa questão que eu falei aí do inglês, né? Beleza, o inglês você tem nas escolas públicas, mas é tratado como assim, velho, vai, faz. Mas devia ser, na minha opinião, devia ser muito mais importante, né? Ter muito mais aulas, muito maior peso, né? Para a pessoa, mesmo mal e porcamente fazendo inglês ali, ela saber pelo menos o básico, né? Até, por exemplo, eu falando com meus professores aqui, se a gente for internacionalizar a Call for Fit algum dia, vocês gravariam em inglês, né? Porque a gente teria que gravar em inglês e tal. Aí você fala, então a gente tem que estudar e tal, né? A maioria, né? A gente não sabe tão bem e tal, vamos estudar. Eu penso, não, beleza, então, né? A gente tenta fazer um esforço aí, né? Tenta arranjar uma solução para isso, né? Mas assim, de qualquer forma, cara, a gente, né? Resumindo aqui, né? Essa questão voltando na questão das vacinas, né? A forma como nós brasileiros, né, tratamos as coisas, né, de forma não tão séria como deveria ser tratada, né, é o que a gente tem que mudar para que, por exemplo, assuntos muito sérios desse aí, como até a questão da vacina, né, ter assim 100% de confiabilidade, né? Verdade. Concordo contigo. Olha, o Carlos Augusto mandou para a gente o seguinte: o invejoso não quer o que você tem. Ele quer que você não tenha. Rapaz, olha, filosófico esse, hein? Interessante. A questão da vacina, aí a gente lembra do nosso amigo Bruno, né? Que sempre falou da distribuição e ação, o drama, né? Verdade. Ele já falou para a gente há uns 6 meses atrás, mais ou menos, que esse esquema todo de
de logística, de supply, né? Ia ser uma confusão aqui. Bom, tudo bem, vamos lá. Não, essa frase aí do invejoso, que é o que você... Como é que é? Repete. Não quer que você tenha. Ele não quer o que você tem. Ele quer que você não tenha. Ele quer que você não tenha, cara. Isso é, pô, é uma pancada, né? Isso é uma pancada. E eu falo assim, do pessoal, dos grupos, eu estou em alguns grupos de startup, né? E aí eu falo assim, pessoal, eu bato nessa tecla, pessoal, olha só, a gente não está competindo entre si aqui, né? São vários investidores aí possíveis. Então, assim, vamos testar o nosso MVP, né? Estamos aqui, ó, de graça aqui, por favor, teste o MVP, teste MVP, teste MVP. Aí você vê, tipo assim, num grupo às vezes de 200 pessoas, ali, 5 te dão um feedback. Aí daqui a pouco alguém fala assim, pô, mas aqui, gente, vamos se ajudar. Aí fica nessa coisa de se ajudar, mas não quer se ajudar. Então, assim, cara, até essa coisa, essa questão, né? Se você está, vamos supor, interessado em startup, né? Tem um senso de comunidade, né? Até eu lembro quando eu vi no LinkedIn alguém que curtiu um comentário né, aleatório assim, de uma empresa que estava recém-lançando. Eu falei assim, pô, que legal. Aí não conhecia o cara que tinha acabado de lançar o aplicativo dele. Peguei, baixei, olhei assim, tentei cadastrar, não consegui. Aí eu falei assim, putz, ele deve estar com algum problema, né? O iOS dele. Aí entrei lá em contato com o cara, né? Até pelo Instagram, busquei o Instagram dele. Aqui, ó, vou te passar esse feedback aqui e tal. Então, assim, o cara agradeceu e tal. Então, assim, por quê? Porque eu sou interessado, né, nessa área e, pô, para quem está começando, né, esse senso de comunidade é importante, porque importantíssimo. Até quem está começando, não é todo mundo disputando entre si ali, né? É um mercado para todo mundo crescer. Verdade, importantíssimo. Ó, seguindo aqui, a Caroline, ela não diz nomes, mas eu não sei se o comentário dela é político, está aparecendo. Ela diz o seguinte: irônico é ver o sem vergonha cobrando respeito, o fofoqueiro cobrando privacidade, o falso cobrando sinceridade e o mentiroso cobrando verdades. Só pode ser piada, exigir dos outros aquilo que não se pratica. Pô, é interessante esse comentário, eu só não sei se tem viés político, né? Porque não fala nada... esse é completamente social. Social. Então tá ótimo, beleza. O Fábio manda aqui para a gente o seguinte: se é para ontem, não é para ser criativo. A urgência guilhotina a criatividade. Caramba, o pessoal aí tá bem... Tá bem filosófico. Tá bem filósofo hoje, hein? Tá bastante. Gente, mas essa questão aí de discordar do Fábio. exigir os outros aquilo que não se pratica, né? Isso aí é verdade. Né? Isso é verdade. As pessoas, se você... igual assim, por exemplo, qualquer pessoa, né, que chega até mim aqui, por favor, você me ajuda com isso aqui, estou precisando testar minha startup, né? Dar um feedback aqui, pô, eu tento dar o maior apoio. Né? Então, assim, é aquilo que eu falei de novo. O senso de comunidade, então, por exemplo, você está inserido em qual comunidade que você está inserido, né? Você está inserido ali, tenta ajudar o pessoal, né? Que está muito no início, né? Porque, igual eu falei, startup é muito difícil. Né? Então, todos os grupos que eu bato na tecla. Gente, vamos se ajudar. Senso de comunidade, né? Porque, assim, se a gente quer construir aí, né? Vamos botar, startups estão aí para querer construir um futuro diferente, um futuro melhor. A gente, principalmente no início, tem que se ajudar. Depois, uma vez que você tem alguma captação e tal, né, você já começa uma outra jornada, mas essa jornada inicial é muito difícil. Eu queria aproveitar essa frase do Fábio, que ele mandou: se é para ontem, não será criativo, a urgência guilhotina a criatividade. Rapaz, quando você trabalha como eu há 23 anos numa agência de comunicação e marketing, praticamente você tem metade dos clientes que é tudo para ontem. E isso, às vezes, até mais esse percentual. Então, assim, eu não acho que guilhotina, não. Eu acho que atrapalha, assim, a criatividade. E quando é muito urgente, fica mais caro, né? Porque você tem todo um planejamento estratégico que tem que cumprir junto com o cliente. Se o cliente quer bypassar esse planejamento, aí tem que ver, porque a gente, né, tem toda uma esteira de produção. Enfim, eu concordo em parte. Eu concordo em parte também. Essa questão aí da urgência, né? É igual, por exemplo, quando você está... igual, por exemplo, eu, quando comecei a empresa, eu tinha recursos bem limitados, né?
Então eu sabia que se eu tivesse que, né, se eu tivesse tranquilo, se não tivesse urgência de fazer, de eu conseguir tecnologia e resultado através dos poucos recursos que eu tinha, eu já teria quebrado já, entendeu? Então, assim, se eu tivesse aí, não tivesse urgência nenhuma, alguém falasse assim, ó, toma aí 1 milhão, você, né, fique à vontade para gastar esse dinheiro e faça o seu projeto com tranquilidade. Eu não sei se eu teria conseguido chegar, né, a fazer toda a questão da estruturação da tecnologia de inteligência artificial, porque principalmente a inteligência artificial é uma tecnologia cara. Então, às vezes, você pode colocar 1 milhão no projeto de inteligência artificial e não chegar a lugar nenhum. Verdade. Bom, O que acontece muitas das vezes é que chega e exige-se essa pressa, essa urgência, e acaba resolvendo. Por causa do estresse, solta cortisona, você joga adrenalina, você produz. Mas uma vez que você conseguiu nessa urgência, quem solicitou e viu que você resolveu, ele acha que você vai trabalhar assim. E uma vez que você só trabalha neste regime, você até consegue, né? Não vou dizer que é impossível. Como o Sandro já falou, a experiência dele já ensinou que é possível. Mas se você só trabalhar nesse regime de estresse, é como você esticar uma corda, um elástico. Ele aguenta, ele vai aguentando. Chega uma hora, ele arrebenta. Então, se você quer que esse elástico dure mais tempo, trabalhe dentro de uma resistência dele. Ele vai aqui, não trabalhe sempre aqui. Então, essa que é a questão. Você pode produzir? Pode, mas você vai arrebentar. E como dentro dessa modernidade você tem muita gente no mercado, você trabalha sempre no estresse para que você substituir. E você não pensa em uma manutenção de talento, no caso. Bom, gente, deixa eu começar aqui na reta final aqui para a gente sair do momento audiência. Cadê? Eu separei aqui, me perdi. A gente falou e eu me perdi aqui, está aqui. Isso é mais falando do coronavírus. Aqui mandou para a gente a Maria Paula, ela mandou para a gente aqui também uma matéria da CNN Brasil, onde diz que o coronavírus infecta e se replica em glândulas salivares, aponta um estudo da USP. E por aí vai. Aqui tem outro também. Não, aqui, esse aqui. Rapaz, o pessoal está meio brabo aqui hoje. Não sei o que é. Estou tentando tirar os mais bravos. Aqui, ó. Ixi. O pessoal está meio invocado. Ana Flávia, eu parei de sentar em mesas onde eu posso ser o assunto quando me levanto. Boa. Interessante essa. Essa é boa. E aqui, para fechar... Oi, diga. Não, pode falar. Não, eu estou só para fechar o momento da audiência. O João Paulo, ele manda para a gente aqui uma matéria da Forbes. A Heineken anuncia a meta de carbono neutro em toda a sua cadeia de valor no Brasil até 2040. Pô, muito legal isso. Ele diz aqui que a cervejaria Heineken decidiu levar sua meta sustentável a outro nível, alcançar o carbono neutro em toda a cadeia de valor do Brasil até 2040. Então, eu acho que né, só a intenção já é legal, já mostra que... Olha essa mudança, a gente está falando aí de mudança de mindset e tal, olha isso aí é um exemplo muito interessante que deveria ser copiado. Querendo ou não, matriz energética, né, é algo que estamos precisando, né, cada vez mais, né, a gente está no mundo ultra conectado, né, então cada vez mais a gente vai precisar aí, né, na sociedade moderna de mais energia, então realmente é muito importante, né, e claro, né, para uma sociedade aí no futuro limpa, tem que investir em energia renovável hoje, né, as empresas têm que ter essa consciência para poder no futuro, né, ter uma sociedade melhor. Sandro, eu vou só discordar um pouquinho em parte contigo. Não é só a intenção, é a execução, porque intenção todo mundo é cheio de boas ideias, como lida com dinheiro, e ele vai ter prejuízo, ou prejuízo porque ele vai ter que investir em novo maquinário, ou prejuízo porque ele vai ter que fazer um modelo diferente e a venda pode cair, até que ponto se sustenta. Então, intenções todo mundo chega e tem. O governador, presidente, quando ele é eleito, ele está cheio das intenções e as propostas são as intenções. A execução é que é o problema sempre. Então, se a empresa, a cervejaria, se ela tem... Eu quero ver execução. E aí sim a gente
fala, pô, gostei, ó, Concordo, aprovo, eu boto o meu selo. concordo. Olha, Não, e a assim- Andréia... Pode falar, Sandro. A Andréia corrobora com a gente aqui. Ela botou no final aqui, para fechar com chave de ouro o momento da audiência, ela diz o seguinte: um homem sábio cria mais oportunidades do que encontra. Ou seja, a gente está falando, né, de correr atrás de educação e tal, e de fato, hoje, com os recursos que a gente tem, a gente estava falando até de língua inglesa, você não precisa se matricular num curso de inglês, cara. Você entrar em grupos de conversação, você tem aqui esse recurso que a gente está na plataforma, hoje a gente está no Zoom. Tem vários amigos que se encontram para falar só inglês. E você tem várias aulas gratuitas, você pode não virar um expert, mas de repente vai ficar bem melhor do que o que a educação tradicional te dá. Mas muito melhor. E se você entrar numa legal mesmo, de como é que se diz? Quando você mergulha, tem um nome mais específico isso, mas quando você mergulha... Imersão. Imersão, exatamente. Quando você faz essa imersão, a chance de você conseguir amanhã ou depois estar... Eu não estou falando de gramática, não, mas estar conseguindo se comunicar, né, que é muito importante a gente hoje, mais do que até a gramática, você pode até falar um pouco errado, mas entender o que está falando e entender o que está escutando. Isso é fundamental e eu acho que a gente consegue isso com pouca grana, basta querer. Entendeu? Não, e o Sandro, você estava falando até, né, pô, o pessoal revoltado aqui e tal, né? Tem o pessoal que está revoltado no chat. Então, cara, uma coisa, eu, né, teve uma época aí, né, que dessas questões de política, ficava discutindo em grupo. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer um trabalho filantrópico. Então, assim, vou me filiar a um partido político para entender, né? Então, eu fui filiado 6 meses, né, a um partido político, fui nas reuniões e tal, para poder entender o que se passava, porque eu tinha muita curiosidade, né? Porque tipo assim, eu já estava me desgastando de WhatsApp, ficar brigando com família, isso e aquilo. Eu falei assim, cara, eu quero entender, né? Vou fazer um trabalho aí filantrópico aí por 6 meses, né? Por um tempo, né? E depois eu acabei saindo, né? Porque eu vi que não é muito a minha praia, né? Mas assim, isso aí me ajudou, né, a poder entender como que funciona todo o mecanismo político, né? Você conversa com um, você conversa com outro, né? Você está dentro ali, isso te ajuda a entender como que funciona todo o mecanismo político no Brasil e te faz perceber que toda essa briga que a gente vive aí, política, até que você briga até com seu familiar, é uma coisa que não vale a pena, né? Então, assim, quando eu vejo alguém já brigando por política, assim, não, olha só, faz o seguinte, entra no partido político, qualquer um, chega lá, se filia, vai nas reuniões, entende, conversa com um, com o outro, você vai abrir sua cabeça, né? E aí você não vai mais querer, tipo assim, né? Tipo, não, recebi uma matéria aqui, essa matéria é verdade. Não, recebi outra matéria, essa matéria que é a verdade. Não, você vai ter um entendimento do todo, assim, que não vai te revoltar, né? Como revoltava antes. Ô, Gabriel, você levantou uma bola que, olha, vou te falar, sem saber, você me deu a minha dica de livro de agora. Momento dica de livro, né, que a gente sempre faz esse momento mais chegando na reta final do M. A gente ainda tem um tempo bom para... Não estouramos, ainda temos um tempo bom, mas a gente tem aquele momento dica de livro. Então, você me deu um insight que geralmente eu não falo muito não, porque o livro é autoral, mas a minha dica de livro de hoje, aqui, ó, o Croma vai tirar, mas chama-se Quem Pintou, não precisa ter o livro em mãos, não. Aqui, no caso, é o tempo que o livro é meu mesmo. Quem Pintou My Horse de Green. Esse livro aqui eu escrevi quando eu fui candidato a vereador em 2008, aqui no município do Rio de Janeiro. Olha o jabá! Exatamente isso. E eu entrei candidato pelo Partido Verde. Foi até o Gabeira, na época, o Gabeira, o Fernando Guido, o pessoal que me incentivou a entrar. Eu tinha recém saído da televisão, eu trabalhei durante muito tempo em TV aberta, e entrei no Partido Verde e fui ter minha experiência como candidato. E aqui é o backstage de uma campanha de um vereador de primeira viagem, que eu nunca me meti com política, e resolvi me meter aqui para conhecer. E o que você falou é exatamente isso. Você, quando conhece os bastidores, quando você conhece como é que é o modus operandi, né, como é que funciona e tudo mais, ou você
entra no modus operandi, ou você escreve um livro. Eu preferi escrever um livro. Então, eu recomendo para você, do outro lado da telinha, quem pintou My Horse Green, o autor, quem vos fala, Sandro Vidal, está disponível, está disponível aí nas principais lojas online, na Amazon, está disponível aí em tudo quanto é lugar. E se não tiver, também dá um toque que a gente indica onde comprar o livro, baratinho. Escreve no comentário, Sandro. Escreve no comentário que você quer o livro. E olha, é um livro atual, tá? Um livro de 2008. Ainda é um livro atual, não caducou. Você vê como é que o mundo muda muito a política, não. Enfim, vamos lá, André. Sua vez de dar uma dica de livro, deixar nosso convidado aqui pensar mais um pouco. Olha só falar antes da minha dica rapidamente. São várias coisas que tem que falar. Você fala assim, fiz em 2008, não envelhece. Sandro, a essência do ser humano ela não vai mudar nunca. Verdade, ela vai mudar a carenagem. Verdade. Ela muda a carenagem. As ambições, os sentimentos menores, eles vão ser eternos. Verdade. Só muda o tempo. Infelizmente. Só para complementar o Gabriel, que ele tomou essa postura, eu digo a mesma coisa para o esporte. Futebol especificamente. Se você começar a trabalhar para o futebol, toda essa ira que você tem com os outros, tudo isso que você falou, esse sentimento que você falou, idolatrar políticos, etc., que você tira, quando você vai trabalhar com o esporte, isso acaba. Por isso que às vezes o Sandro puxa minha orelha, eu falo assim, cara, eu sou torcedor do Flamengo, mas não tem problema com os outros times, não. Fico triste com o meu, pronto. Porque quando você trabalha, que eu já trabalhei com o esporte, eu já sei como funciona aquela engrenagem, é muita coisa estranha ali, e aí você perde um pouco da paixão. Você tem a graça de torcer porque você gosta, mas os adversários não ficam tão horríveis quanto a gente achava antes, quanto fazem a gente imaginar. Acreditar. E falando em personagens horríveis, monstros horríveis, a minha sugestão vai ser o Don Quixote de la Mancha do Miguel de Cervantes. Que é lá o Don Quixote que achava que eram dragões, quando na verdade eram moinhos de vento. É assim que acontece em relação ao esporte, a gente vê, olha, o inimigo, do outro lado, o adversário, ele é adversário, ele é oponente da hora. Por isso que já vi alguma competição, não vi, já vi competição de esgrima, e o próprio tênis. O tênis que fica mais fácil que a esgrima é mais inacessível. Assim que acaba a partida, você cumprimenta o seu adversário com uma tranquilidade grande. Você pode estar pé da vida que você perdeu. Você vai e cumprimenta o seu adversário. É assim que é. Você perdeu dessa vez. Respeito. Em luta tem muito isso. Para cada próximo. Em luta tem muito isso. Judô, Isso, isso. Você até abraça o adversário. Você depende do outro para você mostrar que você está melhor ou para você corrigir os seus defeitos. Então, o outro não é outro, não é o inimigo, ele é apenas o outro. E você está melhor, amanhã ou depois ele pode estar melhor. Exatamente. É uma questão de momento. Gabriel, sua vez, tem uma dica de livro para gente. Se quiser dar dica de seriado, quando você quiser, fica à vontade. Eu vou dar dica de 2 livros, né? Pessoal que tá interessado em startup, começar um negócio. Então, assim, o primeiro, né, que eu vou dizer, a arte do começo, do Guy Kawasaki, né, The Art of Start, né, do Guy Kawasaki. É um livro excelente para quem está querendo buscar qualquer coisa na área de começar uma empresa, na área de startups. Ele dá o passo a passo exatamente o que você deve fazer, como você deve se apresentar, né, todas as questões assim de como construir uma startup. E é um livro assim excelentíssimo. Um outro livro também que você tem que ler em paralelo, né, que esse eu vou dizer que é quase um curso, né, para você ler um capítulo e rasgar tudo, folhear, comer o livro inteiro, que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro, assim, ele é sensacional para você pensar, assim, até para você falar com outra pessoa, né, sobre o seu negócio, porque principalmente no início de tudo, você tem que falar com muita gente, você tem que apresentar a sua ideia, é reunião, não sei, tanta coisa que tem que fazer no início, principalmente nesse toque, né, de pessoa com pessoa, que esse livro vai ser fundamental, né, para que você tenha boas relações com outras pessoas, que isso, sim, é a primeira coisa de você começar, né, uma empresa, uma startup, a primeira coisa é que você tem que ter bons relacionamentos, né, com boas pessoas, claro. Marketing de relacionamento. É essencial. Eu vou te dar mais uma na tua onda, nessa tua pegada aí,
que eu acho, também um livro de cabeceira para quem está começando uma startup, que é o The Lean Startup, a Startup Enxuta, do Eric Rice. Eu acho também um livraço. Então, assim, esses 3, se puder ler os 3, você está por dentro, está bem orientado, né? Está bem orientado, porque o Startup Enxuta também é praticamente uma bíblia para quem quer entrar nessa pegada. Enfim. Bom, momento dica de livro, a gente já foi, momento audiência, a gente já foi, olha que maravilha. Estamos agora, sim, cravado, 1 hora de programa cravado. Vou pedir para você, André, começamos a entrar na reta final do M, né? Entramos naquela área das considerações, na hora das considerações finais, deixando sempre o convidado encerrando num grande finale o programa. Então, meu amigo André Carvalho, a palavra é toda sua. Seja sucinto, como sempre, nesse momento. Poxa, olha só, uma coisa eu já vou antecipar. Sandro, vai ser necessário um novo convite ao Gabriel, porque a gente falou pouco ainda do esporte e eu tinha uma pergunta, vou deixar para a próxima, que é a pergunta sobre a atividade física, sobre questão de sociedade e tal. E por deixar este assunto completo, eu quero agradecer ao Gabriel por iniciar esse papo sobre esporte, sobre saúde, que a gente possa ter outros papos melhores. Então, todo convidado que instiga um debate, ele é um excelente convidado. E eu garanto que você vai ser nas próximas vezes, por isso que eu agradeço aqui a sua presença. Boa, muito boa. Eu também fiquei com algumas perguntas, mas o tempo passa. A gente aqui é uma resenha. O tempo urge. Urge. E sempre que a gente convida uma pessoa nova, né, que não conhece a gente, o pessoal fala, mas vem cá, 1 hora é muito tempo, né? Eu falo, amigo, não é muito tempo, não. Passa rápido, quando você vai ver, já passou. Eu estou cheio de perguntas aqui também, mas não dá, cara, porque a gente tem que ter essa troca, a gente tem que bater papo, é uma resenha. Não é uma... A gente não fica sabatinando o convidado, a gente tem opinião também, a gente fala, a gente brinca, a gente, né, gera conteúdo. Então, eu acho importante que o Gabriel já está convidadíssimo para vir várias vezes, não é só uma, não, várias vezes, continuar essa resenha aqui, entendeu? Essa pegada da inteligência artificial no esporte, ter parte 1, parte 2, parte 3, a gente aí poder ter você aqui mais vezes e conversar mais, porque o assunto ele é muito, muito amplo. A gente pode ir para vários segmentos, inclusive falar mais da Call for Fit, que a gente também deu uma pequena aperitivo, mas a gente fala mais. Uma pedalada rápida. Exatamente. Quem quiser, inclusive você aí do outro lado da telinha que está nos assistindo, você que já nos conhece, seja sempre muito bem-vindo. Para você que está nos assistindo pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. E você que quer saber mais sobre a Call for Fit, está aqui, o endereço eletrônico está aqui, passando aí no meio aí da tela. Dá uma olhada lá, dá uma olhada no aplicativo, conversa também, os contatos ficam sempre aqui, né, na descrição do programa, os contatos da gente do programa, os contatos do convidado, enfim, ficam à disposição para tirar qualquer dúvida. E agora é contigo, Gabriel. O M agora é todo seu para o seu momento aí de encerramento. Show de bola. Muito obrigado, André Carvalho, Sandro Vidal, foi excelente o bate-papo aqui. Espero poder estar voltando várias vezes para conversar essa resenha maravilhosa com vocês. E assim, para o pessoal que tá em casa aí, por favor, né, vai lá, entra em callforfit.com, baixa o app, testa. Se tiver qualquer problema aí, pode falar comigo, sou uma pessoa muitíssimo aberta, me encontra aí no LinkedIn, no Instagram, fala, Gabriel, acho que... ou manda e-mail, Gabriel, eu acho que sua aula é isso, sua aula aquilo, gostaria de ter mais aulas assim, aulas assado. E se você for principalmente aí, gosta de bicicleta, apaixonado por bike, pelo amor de Deus, baixa esse app que garanto que você vai gostar. É isso aí. Valeu, Gabriel. Muito obrigado pela sua presença. Meu amigo André Carvalho, mais um programaço. Adoro quando eu falo isso. Obrigado você do outro lado da telinha. A gente se vê toda semana aqui no M no YouTube. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.